Foi. Galera, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite, uma honra estar entrevistando vocês. Prazer é Então, nosso. para a gente começar, eu queria saber um pouco da expectativa, o que vocês vieram achando da live, como é que vocês estão hoje. Cara, a gente está basicamente entusiasmado e com muita energia para fazer tudo a respeito da banda, né? A gente está com energia sinistra, né, cara? E muito legal. Acredito que é a primeira entrevista que a gente vai dar como a banda concreta, né? Sólida. A gente já tem muito tempo de estrada na música, mas como um conjunto aí, um trio, né? É a primeira vez que a gente está conduzindo esse processo. Legal. Então, antes de a gente falar da nostalgia em si, você acabou de dizer, né, você tem uma grande estrada já na música, né, um longo caminho. Eu queria saber um pouco sobre esse caminho primeiro. O que levou vocês até formarem a banda, concretizarem o grupo? Podem se revezar. Eu acredito que eu posso dar a primeira palavra e o Rodolfo pode complementar, porque eu acho que essa foi a ordem dos fatores, né? Lembrando que eu entrei por último, né? Exatamente. Eu acredito que, na verdade, é o seguinte: a gente vem de outros projetos, né? E esse trampo da nostalgia, ele era para ser um trabalho solo meu. Só que eu conheço o Dan, nosso batera, e o Rodolfo já há um tempo, né? E além de músicos que a gente fez projetos juntos, a gente também é brother, né? Nós somos amigos e a gente tem muitas ideias aí que batem, né? E é engraçado, que o próprio Dan que entrou aí agora, ele pode corroborar com isso. Eu e o Dan, a gente tem uma conexão musical, eu e o Rodolfo, a gente tem outra, e o Rodolfo e o Dan tem outra, e a gente meio que acaba juntando esses três e gerando essa sinergia, né? Então, basicamente, ele partiu desse princípio, que eram músicas que estavam prontas e elas foram refeitas, né? Elas foram desmontadas e montadas de novo a partir do ponto que o Rodolfo e o Dan entraram na banda. Sim. Nesse caso, a gente passou por algumas reformulações, né? Porque o André ele já tinha essas músicas escritas, pelo menos algumas delas, né? E aí, quando o Dan entrou, ele adicionou baterias que eram diferentes, então elas geraram algumas mudanças também de guitarra. E aí, quando eu entrei depois, esse processo aconteceu novamente, porque a ideia que a gente tinha era exatamente fazer um baixo que ele se destacasse um pouco e a gente sair daquela ideia convencional, que é sempre a guitarra que está fazendo o maior ali, a maior atenção, vamos dizer assim, né? Então a gente teve que reformular as músicas que já tinham sido formuladas bem antes e já alteradas. Então foi engraçado isso. Eu já tinha essa sinergia com o André de tocar antes e eu fui apresentado ao Dan já valendo, praticamente já gravando. Então, nesse meio tempo, a gente acabou correndo e aprendendo a andar ao mesmo tempo, né? Então, a gente teve um processo bem fora do comum, né? Sim. Dan, a gente está falando um pouco sobre a história da banda. Se quiser complementar alguma coisa também, já não muda, não sei se ele sabe disso. Agora tem microfone, agora tem som. Agora sim. Não, eu de fato eu não cheguei a ouvir, né, tudo que vocês já falaram, né? Mas foi interessante que, eu não sei se o André já comentou isso também, né? Mas meio que começou como o André com uma necessidade de um baterista para a carreira solo dele, né? Então a gente começou a se comunicar por internet, por indicação de amigos, tal, né? E aí começou eu tenho umas músicas aqui, né? Legal, o que você acha, né? Você curte e tal. Então foi mais ou menos esse caminho aí estamos aí. Legal. E falando sobre vocês individualmente, com todo mundo aqui, como foi que a música entrou na vida de vocês? Foi através de família? Foi por conta própria? Bom, eu posso falar por mim que
eu não lembro de nenhum momento da minha vida em que a música não foi o carro-chefe, não foi a coisa mais importante e a coisa que estava ali sempre. Eu não lembro. Então, eu não sei te responder quando que foi que a música entrou na minha vida, porque eu acho que ela. Eu entrei na vida da música, na real, né? Desde berço, desde barriga da minha mãe, meu pai com disco, minha mãe ouvindo também. Meus pais são. Eles não são músicos, mas eles apreciam muito música, sempre consumiram muita. Então, eu tive muita influência e eu acho que a música nunca entrou na minha vida. Eu que peguei o bonde andando Você, ali. e É, você, Rodolfo? É, comigo, o meu pai, ele já tocava principalmente samba e algumas coisas assim de percussão mesmo. Então, eu não me recordo de um momento onde eu não era presente na música. Só que eu fui me envolver mesmo ali dos meus 12 para meus 13 anos, mais ou menos, né? Que eu e meu irmão tivemos uma ideia genial de comprar uma bateria e depois ver o que dá. E aí, nesse caso, a gente viu que eu tenho zero coordenação para tocar um instrumento que não seja de corda. Inclusive, no de corda, eu sofri bastante tocando guitarra, só que em um ensaio, o baixista não sabia a música e eu fui muito educado e falei, tá aqui. Arranquei da mão dele e comecei a tocar. E a gente viu, assim, que ele não, né? Ele provavelmente viu isso de uma maneira bem negativa. Mas eu toquei e na mesma hora eu falei, meu Deus, não sei por que eu tô tocando guitarra, eu vou passar para baixo, porque quando tremeu tudo, eu não me encontrei. Daí depois dali, eu como um bom aluno ruim da escola, eu terminei ela e falei, poxa, o que que eu vou fazer, já que eu não gosto de estudar? E aí eu aproveitei para pegar essa coisa e não parei mais de estudar e percebi isso. A gente estuda o que a gente gosta, não o que a gente tem que estudar, né? Então, Sim, dali para verdade. frente, sem parar. É por isso que falam, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente vai ter mais prazer para estudar, né? Na faculdade, ou começa, encontra alguma coisa, né? É porque Mas aí a gente parte a estudar o que a gente quer, né? nesse caso, você ainda fala com esse baixista? Não, então, porque o que aconteceu? Eu realmente não olhei mais para a guitarra. Inclusive, eu tenho uma guitarra que deve estar quase no mofo ali, porque eu realmente quase não pego. E eu lembro disso, foi em 99 que eu comecei a tocar o baixo, e aí eu fiz aula até 2007, sem parar. E aí depois eu fui fazer faculdade de música, fui fazer produção musical, e só na produção musical que eu parei de fato de estudar o baixo. Então é uma coisa assim que eu pensei, bom, preciso melhorar, e quanto mais a gente estuda, felizmente, mais a gente aprende, mais a gente quer aprender, né? Então Isso foi do aí. começo ao fim e vai que vai. E você, Dan? Como é que aconteceu? Cara, meu pai é músico, né? E ele teve uma banda que fez muita coisa nos anos 80, assim, né? De tocar em rádio e, né, aparecer na TV, assim, né? E, então, assim, eu não, como o André falou, né? Que não lembra de algum momento, assim, em contato com a música, eu também, assim, cara, eu não lembro de algum momento na minha vida que eu não tinha contato, alguma coisa acontecendo, sei lá, backstage de show, né? Sempre, tipo, o meu tio é baterista da banda do meu pai, né? Então, tipo, assim, o meu pai pegou a irmã do baterista, tá ligado? E aí, tipo, eu e o meu irmão nascemos, tá? E aí, assim, desde sempre eu sempre quis tocar batera, né? Também isso, né, tá tatuado aqui. Cadê a tatuagem? Não Sim. aparece no vídeo. Enfim. Não, parece não. Não. Aqui, ó. Agora apareceu. Então, o lance, né? Desde pequeno eu sempre, bateria, 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 sempre enchendo o saco do meu pai pra ganhar uma bateria, tá? Onde ele deu, e aí eu comecei a ir mal na escola e eu falei, é isso mesmo. Tá certo, né? E, isso aí.
E, gente, para quem não conhece Nostalgia, ainda não ouviu vocês tocando, né? Como vocês descreveriam um som de vocês? Tipo, o que a pessoa pode gostar ouvindo o que vocês descreveriam? Cara, isso tem sido uma grande dor de cabeça para a gente, porque você já deve ter entrevistado muitos músicos e então a música, uma coisa que músico odeia é Ninguém ser sabe definir. rotulado, né? Ele Ninguém sabe, ninguém odeia ser sabe. rotulado. Só que, ao mesmo tempo que não ser rotulado é uma coisa legal, joga contra a gente, porque hoje em dia o músico, se ele não souber trabalhar marketing digital, fazer um tráfego pago, fazer essas mídias, ele tá ferrado, né? Porque não tem mais gravadora, até tem, mas assim, não é mais o caminho tradicional, né? Então, o Sim, primeiro passo é você saber onde você se encaixa, qual que é o seu nicho e descobrir. A gente está tentando descobrir isso porque é uma salada tão grande de coisas que a gente escuta, que a gente gosta, e cada um vem de um background. E a gente até meio que está fazendo uma pesquisa com pessoas que escutam o som e tentando entender onde elas acham que se encontram. Então, eu acho que eu posso falar por essas pessoas. A gente já teve feedback de que é som stoner, de que é grunge, de que tem uma pegada de emo, de Fresno, de que é muito pesado para o rolê do emo. Enfim, cada um acha que é uma coisa. Eu, sinceramente, eu não, isso eu digo por mim, não digo pelo Dan, pelo Rodolfo, acho que eles vão ter a visão aham, deles. Eu sempre que alguém me pergunta onde que encaixa o som, eu falo que é rock alternativo, porque rock alternativo engloba muitas coisas, né? A gente escuta sim, muito metal, a gente escuta muito rock, a gente escuta muito pop, então eu acho que nem seria correto a gente encaixar no gênero, porque a gente não vai ficar preso nisso, né? Tem música que é mais metal, tem música que é mais rock and roll, tem música que é mais emo, tem música que lembra trash, então eu acho que é melhor deixar para as pessoas que escutarem e rotularem a gente. isso quando você falou, a gente até vê muito, né? Quando a pessoa está combinando de um show, é assim, vão ali num show de uma banda de rock, alguma coisa assim, né? Alguma coisa assim. Você acaba rotulando muito, e quando você for ver, tem milhares já de variações de estilo já. A gente acaba se perdendo nisso também, né? Total. É que Total, tem. vira um negócio que você precisa encontrar uma subclassificação, né, para qualquer coisa um pouco diferente que apareça, né? Então, se você pegar, tipo, sei lá, a árvore genealógica do metal, né, tem aquele documentário famoso, né, de metal, né, que o cara vai, Sim. como é que fala, dividindo, né, em todos os estilos e ramificando, assim, né? Sei lá, tem Uhum. 30, 40 estilos diferentes só dentro do metal, né? Então, Exato. acho que dá para colocar tudo dentro da cestinha do rock, né? De alguma Uhum. forma, né? É Sim. o que é difícil, é porque, por exemplo, quando você vai sair, você normalmente vai para uma noite de bandas que tocam tal estilo. Então, por exemplo, eu vou numa casa de show de rock, eu espero escutar rock dentro de algumas coisas, né? Normalmente você não vai colocar uma banda de metal muito desgraceira e uma banda Sim. muito light. Então a gente tem um Uhum. pouco disso, né? Onde que a gente se encaixa? Então a gente tem essa pesquisa eterna. Acho que as pessoas vão acabar encaixando a gente, em onde encaixar a gente, acredito que tá ok, e a gente trabalha a partir disso, mas no momento a gente só quer mostrar o nosso som e se alguém puder classificar exatamente, a gente agradece muito, porque a gente não tem ideia. Isso é o que os festivais fazem, às vezes, né? Você vai, eles têm os dias, né? Você vai naquele dia sabendo que você vai ouvir, né? Que é esse estilo. Depois tem um que é metal, por exemplo. E tem um dia só de metal. Por aí vai. E nesse caso, pessoal, falando um pouco sobre o processo criativo de vocês, como é que costuma nascer uma música de vocês? Vocês vão mais pelo que está em tendência, né? A gente acaba seguindo muito a tendência do mercado também para a gente conseguir vender nosso trabalho. Ou vocês vão mais pelo que está inspirando vocês hoje? Que vocês estão observando no mundo? Então, o processo criativo desse primeiro disco, ele provavelmente não vai ser igual ao segundo, mas ele vai ter uma pitada, mas basicamente, como o Dan explicou, essas músicas elas vieram de um background que era para ser um trabalho solo meu. Então,
uma das maneiras que a gente tem para funcionar, e que foi a maneira que funcionou para esse disco, não quer dizer que vai ser a única, e provavelmente não vai ser a única. Eu tenho as ideias, nós três somos produtores, né? A gente grava material, a gente tem estúdio, a gente tem como gravar tudo de casa, fazer tudo remoto. Então, basicamente, eu tenho uma ideia aqui, e aí eu envio um esboço, o Dan mexe na bateria, o Rodolfo mexe no baixo, aí alguém dá uma ideia de como mudar algum trecho, ou a gente já teve sons, agora esses sons novos também, que, por exemplo, o Rodolfo mandou uma ideia, um Guitar Pro com instrumentos, baixo, bateria, guitarra, e a gente vai adaptando, então, assim, a gente não vai ter uma fórmula exata, nesse disco teve, mas a gente não tem uma fórmula exata. Eu acho que a certeza que dá para a gente falar todo mundo aqui tem um background de todos os instrumentos para compor, então, se alguém tem uma ideia, a gente meio que pega essa ideia já pronta de cada um e dá uma lapidada, né? Então, às vezes, muitas vezes saem coisas meio que prontas da minha cabeça. Rodolfo chegou a mandar coisas prontas também. Tem material do Dan que já é uma ideia pronta que a gente pegou e deu uma adaptada, mas tudo tem um carimbo muito forte de cada um aqui. Sim. É, eu não sei como é que é vocês três, mas às vezes é muito difícil a gente chegar numa conclusão, né, em grupo, né, por exemplo, né, de alguma letra, algo assim. Teve alguma música que mais deu trabalho para vocês poderem compor? Basicamente, o processo ele foi de composição, ele foi muito fácil, porque, como eu falei, eram músicas que eram minhas e agora elas não são mais, elas são músicas dos três, porque assim, as músicas que você escutava antes, você poderia falar que eram minhas, mas agora elas têm muita cara de todo mundo, né? Mas não teve uma dificuldade específica nesse primeiro processo, porque foi um processo que meio que estava pronto antes de chegar no Dan e no Rodolfo. Só que a gente meio que desmontou, o Rodolfo pegou, desmontou, o Dan desmontou as músicas e montaram. Então, não tem uma música específica que foi mais difícil do que a outra. O processo todo, ele foi muito, muito coeso e muito linear. Sim. É Rodolfo? só um parênteses que eu queria fazer aqui, que acho que é muito pertinente. Uhum. Algumas dessas músicas elas já têm muitos e muitos anos. Inclusive, eu e o Dan não conhecemos essas versões mais antigas porque ele não quis mostrar para gente. Então, a gente tem essa curiosidade de algumas coisas, né? Mas é muito engraçado isso, porque como a gente teve uma coisa que mudou para outra coisa, que chegou em outro ponto e tal, eu acho que a gente fechar as composições não é um problema. O problema são as mix, porque a gente quer coisas diferentes. Eu quero um baixo que quebre a janela e, obviamente, ninguém mais fora eu quer. Na verdade, a gente quer, mas a gente quer que tudo quebre a janela, né? Olha, esse provavelmente, eu não sei se você já teve esse problema com alguém, mas assim, essa é uma banda de três produtores, cara, são piores do que três compositores. Pode ter certeza. Não, eu só queria também falar nessa questão da composição, que uma coisa que foi interessante é que as músicas elas vieram para mim, para o Rodolfo, como se fossem uma tela em branco, né, de certa forma, né, porque o André ele deu muita liberdade para gente, né, do tipo, cara, põe aí o sotaque de vocês, isso foi muito legal, porque não veio uma coisa engessada, apesar de ter vindo como uma coisa já muito bem formatada, com a ideia da sonoridade da banda, entendeu? Com o conceito, né, de sentimento que a música queria passar, veio muito bem pensado já pelo André. A gente teve liberdade para se colocar na música da forma que a gente achava que representava melhor a nossa personalidade como instrumentista, né? Vamos dizer assim. E aí depois fudeu tudo na mix, né? A gente não conseguia Inclusive, se um detalhe entender. que muitas das ideias que foram trazidas depois foram respeitadas. Agora, André, o que você não quis Oi? Opa, cortou. Não, só acrescentando que muitas das ideias que a gente trouxe
foram usadas, né? A gente não teve coisa que a gente quis colocar e foi jogado fora. Não teve aquela coisa. Não, que o Rodolfo falou que tinha maneiras antigas. Deu uma cortadinha, né? Eu não sei quem está cortando, sou eu ou se é ele. É, Eu acho que é o Lucas. eu acho que Ah, ele travou, caiu. hein? Tá com cara. A gente espera ele voltar aqui. Mas eu só ia acrescentar isso. Basicamente, as coisas sempre foram mudando, as ideias foram trazidas, e nesse meio tempo, sempre a gente trabalhou isso, né? A gente nunca Rodolfo, você tá ficou conseguindo me ouvir? É parado. porque tá indo rolando aqui no Voltou, notificação. voltou. Voltou. Opa! Cara, o pior de trabalhar online é isso. Ah, acontece, cara. Então, acontece. Então, Rodolfo, é que você falou que o André, umas letras antigas, ele não quis mostrar, né? Antigamente. O que tem essas letras? Aham. Não, então, não é só a questão da letra. A letra eu acho que não teve alteração, Não, né? a letra Ele teve, que explica. na Atlas, inclusive, tem alteração, porque uma coisa que eu entendi é que conforme vão passando os anos, você pode ter o mesmo sentimento, mas você encontra outras maneiras de expressar esse mesmo sentimento, sabe? Então, Sim. às vezes, o André de 16 anos, ele não sabe expressar tão bem o que ele está sentindo quanto o André de 29, né? Então, algumas mudanças, eu acho que elas são necessárias para revisitar, mas as instrumentais, por pior que pareça, eu acho que elas são bem parecidas, inclusive. Amadurecimento, isso aí. Nesse caso, eu queria falar como é que foi a experiência de vocês dividirem o palco, né, com artistas como Sepultura, CPM 22. Como é que foi essa experiência e o que eles influenciaram vocês? Eu acho que aqui todo mundo teve uma experiência especial, cada um, né? Eu acho que cada um aqui acabou abrindo para um artista grande, teve contato. A gente sabe que o mundo da música é muito pequeno, né? E muita gente se Sim, conhece, artistas grandes, artistas pequenos, e às vezes o pequeno fica maior que o grande muito rápido. E às vezes todo mundo, enfim, todo mundo se conhece e até gente do outro lado do mundo se esbarra, né? sim, Mas cada um aqui teve uma experiência, né? O Rodolfo, por exemplo, abriu para o Dragon Force, não foi? É isso, a gente abriu em Curitiba, no caso, né? E foi uma época que o Dragon Force estava muito grande por causa do Guitar Hero. Então, quando a gente chegou lá, a gente tinha certeza que o pessoal ia falar, vai embora. Ou então, quando a gente falasse, essa é a nossa última, a galera ia falar, ê, tá acabando. Que, infelizmente, quando a gente abre uma banda muito grande, o público é da banda grande. Então, muitas vezes sim, eles não querem a gente por lá. E a gente ficou muito satisfeito quando a gente viu que o pessoal tava lá bangueando, pirando mesmo, rodinha, empurra, empurra. E quando a gente falou que era a última, o pessoal falou: Ah! Aí a gente pensou, pô, pelo menos isso a gente fez certo, né? Porque sim. teve outros shows que assim que eu já fiz que a gente não só não conseguiu ganhar o público, como a gente acaba ficando com aquela sensação que não sei se quem casou o show não fez uma escolha boa, ou se no dia o pessoal não estava muito afim. Mas a gente acaba passando por isso, como bandas menores, né? Não tem como. Mas isso não deixa de ser, como você falou, uma vitrine muito grande, né, para vocês também, né? Muita gente acaba conhecendo, vai buscar conhecer vocês a partir daquela abertura ali. E você, Demo? Qual foi a experiência? Oi? Foi comigo ou com o André a pergunta? Foi com você, com você, Ah, Demo. perdão. O que eu me lembro, assim, de coisa mais expressiva mesmo, na verdade não foi um show, né? Foi ter produzido, na real, uma banda que eu tinha na época, que fez uma parceria com a banda que fez a abertura do Naruto, né, cara?
Então, eles lá do Japão, né? Pô, bom demais. Eles. Pior, cara, que eu acho que eu nunca assisti um episódio do Naruto. Sendo sincero. Mas aí, tipo assim, os caras da banda, eles eram muito fãs, né? E a gente tava tocando no circuito de festival de anime, né? Na época. Uhum. E aí a gente tocou no Anime Friends, que é, tipo, o principal maior que tem, né? Sim. E esse dia foi bem legal, assim, né? Porque a gente era uma das atrações meio que headliner, né? Aham. Do Anime Friends. E por causa desse Anime Friends, a gente acabou conhecendo os caras do Snowkel, né, que compôs a abertura do Naruto, e aí a gente começou a bater esse papo de, pô, vamos fazer um trampo juntos, tal. E aí, na época, inclusive, a gente tinha uma pessoa que estava fazendo, né, a ponte entre as bandas, né, e ela falou assim, olha, eles são muito legais, porque acho que eles, na época, eles estavam com a Sony, né, com a gravadora Sony, e aí eles falaram assim que eles estavam meio que saindo da gravadora justamente porque a gravadora vetava esse tipo de atitude da banda, de trabalhar com bandas menores, entendeu? E Caramba! fazer, pois é, para fazer bandas, para fazer trabalhos assim, mais não exatamente dentro do que eles estavam acostumados a fazer. Eles queriam fazer coisas diferentes, queriam trabalhar com outros artistas, e às vezes a gravadora vetava. Então, assim, ela falou, pô, vocês pegaram eles num momento que eles estão, assim, com vontade de realmente fazer outras coisas e tal. Então, isso pra gente foi muito legal, porque, pô, currículo, experiência, é tudo, né? E também pela questão de conhecer pessoas que têm uma mentalidade aberta, né, para trabalhar com outros estilos, outros países, né? Enfim, foi bem Sim. legal. Isso antes de pandemia, né, cara? Que nem tinha esse lance Verdade. de collab, né, cara? Então, foi massa, foi bem massa. Isso da gravadora foi inesperado mesmo, a atitude deles. Pois É, é. nesse caso, você acabou tocando no assunto. Como é que foi passar pela pandemia para vocês, além do problema do Covid, né? Como é que foi na carreira de vocês esse impacto? Cara, eu acho que, sinceramente, a pandemia, para algumas pessoas foi muito ruim mesmo, e eu posso falar que, com sorte, a pandemia, ela não foi um período ruim para mim, não a nível pessoal, acho que todo mundo teve algum problema pessoal, né? Como quiser. Aham. Reclusão e tudo mais, mas artisticamente, cara, eu sou a pessoa que eu funciono muito bem com solitude, né? Então, o lance da reclusão, de ficar, me fez criar muita coisa, cara. Então, para o André artista, foi um período muito frutífero, cara, muito frutífero. Lancei muito material, acabei até fazendo muita conexão naquele tempo. Eu acho que muita gente fez muita conexão, né? Porque a gente estava. Engraçado isso, né? Porque o normal seria você fazer mais conexões a nível pessoal, né? Mas como a gente Sim. estava o tempo inteiro no celular, era a única maneira de fazer contato, então eu acho que isso quebrou muitas barreiras, né? Eu acho que isso quebrou muitas barreiras e foi mais fácil de você conhecer pessoas que estavam tanto perto ou mais longe de você, né? Uhum. E você, Rodolfo, como é que foi? É, tem bastante, assim, algumas pessoas, né? Não posso falar bastante, mas um número até que significativo, que teve oportunidades assim que não teve a vida inteira. E como que seria isso? Foi um período que mesmo as bandas muito grandes não estavam fazendo show. Então foi um período que estava todo mundo em casa e esse todo mundo em casa acabou gerando ou mais material, né, para ser lançado, tudo, ou então muita collab, muita coisa Nossa. assim que você via as bandas que não podiam mais estar tocando se voltando para coisas assim um pouco mais básicas, né? E se aproximando um pouco mais da gente que é menor, né? Então eu achei interessante porque nas possibilidades de live a gente acabou conseguindo tocar em palcos interessantes, fazer shows que bandas que estão em outros patamares
não deixariam, entre aspas, para a gente fazer. Então, eu achei que foi muito interessante. E eu sempre tive uma coisa assim, muito cíclica. E eu lembro que um pouquinho antes da pandemia, eu saí de algumas bandas porque eu achava que a vida estava muito parada. E eu achei engraçado, porque uma dessas bandas, na pandemia, começou a fazer material assim, direto. E foi uma coisa que eu pensei, tipo, se eu esperasse um pouquinho mais, essa banda talvez estivesse rendendo, né? Mas foi uma coisa assim que, para mim, honestamente, eu me sinto muito bem em casa, né? Na madrugada, tudo. Então, para mim, eu não sofri tanto um baque. Inclusive, tem gente assim que me conhece que diz que a pandemia foi uma desculpa para eu ficar em casa, porque eu meio que já ficava em casa, só saía para show, para quando eu trabalhava fora, e aí na pandemia não podia sair, então não mudou tanto assim para mim, né? Agora, a questão da situação em geral, isso foi bem complicado, né? Familiar, assim, que passou muito mal, então foi bem complicado. Pessoal, eu peço desculpa só por ter saído, porque o ar acabou pingando aqui, eu tive que resolver, tá? Peço desculpa. Então, tá acontecendo tudo, tá aqui na internet, o ar tá pingando, então. É... E você, né? Como é que foi? Cara, na pandemia, musicalmente, para mim, foi um pouco mais complicado, né? Porque eu trabalho como músico da noite também, né? Eu toco em bares, né? E, né, tenho dois trabalhos com banda cover. E na época eu estava numa banda que os integrantes moravam muito longe, né? Um morava aqui em São Paulo relativamente perto, né? Que era a Wolf Hard. E o outro morava em Guarulhos, a baixista morava em São Carlos, o guitarrista morava em Campinas, né? Então, assim, já era normalmente muito difícil da gente conseguir se reunir. Com a pandemia, a gente se reuniu menos ainda, né? Então, eu me vi numa situação meio difícil, assim, de conseguir dar continuidade nessa banda e tal. E no lado dos covers, né, não tinha show, né? Assim, os eventos, né, estavam muito escassos, então foi meio complicado. Eu ficava meio assim, eu comigo mesmo aqui no estúdio, às vezes, sei lá, tinha uma ideia, gravava, tal, né? Porque essa minha outra banda, ela não tinha tanta independência que nem a gente tem aqui de produzir material, né? Porque aqui cada um consegue produzir material na própria casa, né? E essa banda não conseguia isso. Então, dependia muito do meu estúdio aqui, né? Então, como a gente não conseguia se encontrar, os caras não conseguiam vir, porque também era uma outra forma de compor, né? Por exemplo, para eles tinham que sempre estar junto para compor e só assim a coisa conseguia desenrolar. Então, foi um período assim um pouco mais, vamos dizer assim, mais de seca da música para mim, assim, né? É, pessoalmente falando, eu não tive grandes problemas ao meu redor, né? Aquela coisa, né? Todo mundo pegou Covid, né? Mas assim, a gente não teve, graças assim, aos cuidados, né? A gente não teve grandes problemas mesmo, né? A gente se isolou, né? E não, Uhum, não teve nada mais sério. sim. E agora, dia 12, vocês estão se apresentando em São Paulo, né? Vocês se apresentam em São Paulo agora, dia 12 de abril. É, como é que tá a expectativa para esse show? E qual momento, se quiserem dar spoiler ou não, qual momento que vocês estão mais ansiosos para compartilhar com o público do projeto? Cara, eu acho que é ansiedade absurda para fazer isso, porque a gente está, na verdade, o motivo da gente estar fazendo tudo isso é o palco e dar vida para essas músicas ao vivo, né? Então, a gente, cara, tá há mais de ano aí, né? Fazendo todo o processo, pensando, putz, isso aqui tá legal assim e ao vivo, como é que vai ficar? Ah, esse riff aqui tá legal, mas e ao vivo? Como é que a gente vai tocar? A voz tá legal, mas e ao vivo? E o pulmão, né? E a garganta. Então, realmente uma ansiedade, é ao mesmo tempo uma ansiedade boa, é uma ansiedade que é uma ansiedade que você fica meio com frio na barriga, né? Mas eu acho que a partir do momento que as pessoas, que você músico, perde esse frio na barriga aí,
a parada morreu aí para você, né? Então é normal você sentir esse frio na barriga, mas é desfrutar, cara. Até a primeira nota ali, a gente tocar, ouvir a introdução do show ali rolando, cara. Esse frio na barriga aí vai estar com a gente até o dia 12 ali. E assim, é a estreia oficial da banda ao vivo, né? Porque a gente já dividiu o palco juntos, né? Em outras situações, mas nós três tocando as músicas do disco que a gente acabou de lançar é a primeira vez, né? Então a Só um gente PS, Dan, só vai. adicionando aí no que você está falando. Eu toquei essas músicas com o Rodolfo em um show, na primeira edição do Aliança, que foi em Indaiatuba, e eu toquei essas músicas com o Dan na segunda edição do Aliança que a gente fez, que foi no House of Legends. Agora a gente vai fazer o primeiro show onde os três vão tocar essas músicas. Exato, exatamente. Porque, inclusive, nesse do House of Legends, muita coisa de arranjo ainda era diferente, né? Era mais próximo da concepção original, né? Então, agora, com os novos arranjos, do jeitinho que tá no disco, né? Nós três tocando, tô bem animado, cara. Tô É, bem animado. eu vejo duas coisas. Quando eu toquei com o André, era basicamente André Perucci, era ainda mais diferente. Quando o Dan tocou, ele já tinha alguns arranjos diferentes, mas ainda era mais próximo, né? Então, agora falta só tocar eu e o Dan sem o André. Não, brincadeira, claro, mas falta tocar essa para misturar, né? Mas é engraçado que assim, a gente percebe que, sabe, não é reinventar a roda e falar, a gente vai fazer algo que nunca ninguém jamais fez. Mas a gente tem algumas particularidades do nosso som que a gente tem uma guitarra que, se ela errar, todo mundo vai ouvir. A gente tem um baixo que, se errar, todo mundo vai ouvir, porque a gente tenta fazer ali uma coisa que é uma pressão sonora, uma parede, assim, dando o tempo inteiro. Então, a gente depende de uma bateria cirúrgica para que a gente consiga ser cirúrgico, para que, sabe, aquela mosquinha que tiver ali voando, ela vai parar e vai falar, opa, que diferente. Então a gente está muito ansioso por diversas razões, principalmente para a gente saber que a gente vai conseguir entregar o que a gente quer, porque a gente tem assim um background muito grande e a gente quer entregar isso, né? A gente não quer só ver o que vai dar. Então a ansiedade assim é absurda, só que é aquela história de nadar, nadar, nadar e não morrer na praia, né? Porque a gente está fazendo de tudo para que a gente consiga pescar o peixe, né? E cantar a vitória. Agora, até a gente sair do palco e tirar aquela famosa foto abraçado, até lá, vamos ver, né? Até lá tem uma complicação aqui cerebral. Isso aí, é fazer um evento virar um marco. É isso, é o início de vocês. Pessoal, antes de finalizar, eu sempre deixo uma pergunta mais reflexiva na entrevista, mas essa aí eu acho que vai ser um pouco difícil. É, Vocês já imaginaram, vocês falam que a música está na vida toda de vocês, né? O André, inclusive, fala que foi ele que entrou na música, não foi a música que entrou na vida dele. Mas vocês já pararam para pensar o que vocês estariam fazendo hoje se não fosse a música? Então, isso aí eu posso te dizer com facilidade, porque eu tenho dois amores na minha vida, cara. A nível, eu acho que eu estaria dentro do esporte. Eu amo esporte, se eu não, é algo que eu pratico, eu nunca, né, deixo de lado. Às vezes o tempo, a gente sabe, eu acredito que você também é um praticante, né, de esporte, você vai entender bem, e aqui todo mundo em algum nível pratica esporte também. Mas eu provavelmente estaria envolvido com esporte, eu não sei se dentro da área da musculação, não sei se dentro do futebol, eu já fui atleta de futebol durante um tempo, eu já me dediquei muito forte à musculação também, talvez, não sei, fisiculturismo, enfim, em alguma área do esporte eu estaria envolvido, e também
eu acho que em algum momento da minha vida eu vou, além da música, eu vou dar uma atenção especial para isso, mas para mim essa resposta ela é até fácil. No meu caso, eu meio que já faço, né? O que eu não faria, aliás, o que eu faria se não fosse a música, né? E é fotografia, né, cara? Eu trabalho com fotografia profissionalmente, né? E é uma paixão que eu sempre tive. E se não tivesse a música, eu ficaria triste, mas eu estaria, assim, satisfeito, né, com a fotografia, né? Ou se nada desse certo, eu ia tentar ser gamer profissional, porque também ia ser legal pra caramba. Isso, Combina. né, cara? É esporte Cultura também, só pop. que, Evento de Naruto, combina tudo cultura pop. pô, tá vendo? É. Você, Rodolfo. Nossa, essa pergunta ela é complicada para mim, porque eu sou uma pessoa que é muito curiosa e quer saber de tudo um pouco, então de tempo em tempo eu estou estudando alguma coisa por conta própria, aí de vez em quando eu paro, aí lá na frente eu volto, aí tem coisa que eu penso, pô, agora eu já estou muito velho, né? Então deixa quieto. Só que no momento eu estou fazendo outra faculdade, então eu tenho ainda estudado e eu não diria um plano B, mas talvez ali um plano E, D, sei lá, porque a gente continua estudando coisas que gosta. Eu sou editor de vídeo, gosto Sim. bastante dessa área, porque dentro do audiovisual a gente sempre tem uma comunicação muito grande de um elemento com o outro, né? Só Uhum. que eu fico pensando nisso, eu sou um adepto dos games, assim, de uma maneira mais que entusiasta, né? Então eu acho que essa parte seria interessante, mas eu tenho praticamente um toque ali por coisas novas, então pode ser que se eu começar hoje com game, daqui a um tempo eu vou estar desenvolvendo game, ou então eu vou estar indo para outra área. Então, eu não sei, música é a única coisa que ali depois que eu comecei a repetir a minha quinta, a minha sexta, brincadeira, é só a minha sexta e sétima série, eu parti ali do princípio que o que eu gosto, eu tenho que fazer. Então a música foi a única coisa que eu continuei, né? Minha mãe insistiu em muitas coisas, mas felizmente eu ganhei, porque como eu repeti alguns anos, eu saí da escola com 19 anos, então eu já não tinha aquela pira de fazer USP, porque eu acabei de me formar na escola. Uhum. Mas eu já fui para o conservatório, estudar música, já fui para produção musical, então até mesmo dentro da música eu ainda estou me encontrando cada vez mais, né? Isso aí. Importante é que você gosta. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado demais por terem feito essa entrevista comigo. Adorei nossa conversa. E espero que vocês tenham gostado também. E para quem quer acompanhar vocês, onde é que a gente encontra o trabalho de vocês? Rede social, plataformas, onde cada um de vocês. Basicamente, pelo nosso Instagram, e acho que é a maneira mais fácil que todo mundo tem, todo mundo, hoje em dia é muito difícil a pessoa não ter Instagram, então ela consegue achar a gente muito fácil no Instagram, é só escrever nostalgia com Y. Se ainda assim não aparecer algum resultado antes, é nostalgia com Y.br. Nesse nosso perfil do Instagram tem link na bio, que tem o nosso Linktree, que tem tudo. Tem YouTube, tem link para o Spotify. Enfim, vocês conseguem falar com a gente, conseguem mandar mensagem para a gente. Enfim, tudo lá. Também, se precisarem, quiserem entrar em contato para fazer booking, shows, enfim, consegue pela Amaran também. Uhum. Então, Amaran Music, né? Vocês conseguem achar no Instagram também. Enfim, eu acho que o Instagram é o lugar mais interessante. E Melhor usar. claro, sim, claro, não descartar nunca. Vocês podem falar com a gente nos nossos perfis pessoais também, né? André Perucci, da Werneck e Rodolfo Liberato. Seu Rodolfo. E só uma coisa, também podem marcar shows e chamar que a gente vai, e aí consegue falar com a gente no show numa boa, né? Que tá afim, vamos que vamos. Vocês querem divulgar o perfil pessoal de vocês? Rodolfo, Tem. Eu acho que Entendi. pelo perfil do Instagram, nosso Ah, perfil, vocês beleza. conseguem ver todos. A gente tem 3 fotos fixas
lá no topo das postagens, que tem exatamente o endereçamento de cada um. Vocês conseguem achar a gente fácil por lá. Tá perfeito. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Lucas. Agradeço. Valeu.